Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal, aproveitando o nosso momento presente, para refletirmos, trabalharmos em nós mesmos as mudanças que tanto desejamos. Sabemos que, sabemos que no nosso cotidiano é onde nós vamos encontrar exatamente o material necessário para o nosso processo de transformação pessoal. E dessa maneira, nós vamos progredir cada vez mais, a cada passo, a cada momento, a cada experiência, a cada detalhe do caminho. Quando nós tivermos consciência um pouco maior sobre esse nosso processo, nós vamos começar a ter, sim, um pouco mais de sabedoria, entendimento e compreensão para as coisas que cruzam o nosso caminho. Muitas vezes nós brigamos com as coisas da vida. E às vezes nós queremos que o nosso desejo seja imperativo. Nós queremos que, de fato, aquilo que nós desejamos e queremos seja realmente cumprido pela espiritualidade. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos amigos espirituais que nos deem tudo aquilo que achamos que deveríamos ter na vida. E nós precisamos aprender algumas coisas com essas experiências também. Quando aprendermos um pouco mais sobre o entendimento e compreensão em relação ao que nós vivemos e passamos, nós vamos dar passos expressivos na nossa forma de compreender o mundo e a vida. Espíritos ainda num processo de evolução e entendimento, nós carecemos de conhecimento, carecemos de maturidade, carecemos de experiências para podermos efetivamente compreender melhor a vida como ela se coloca para nós. Nós, quando brigamos com as questões imediatas do mundo, nós estamos, na verdade, mais focados nas questões da matéria do que do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Quando Jesus fala para nós, quando Jesus trouxe para nós as experiências vividas por ele, os exemplos que ele coloca, os ensinamentos que ele traz, nós vamos começar a perceber aos poucos, e bem aos poucos mesmo, esses elementos, de alguma forma, fazendo parte da nossa vida. Por exemplo, se Jesus fala sobre o perdão, como seria para nós entendermos esse perdão na nossa vida, no nosso dia a dia? Quando Jesus fala sobre amor, como seria utilizarmos o amor no nosso dia a dia? Pelas nossas condições de imaturidade e falta de conhecimento, nós temos dificuldades justamente para colocarmos isso em prática. E é aí que as experiências da vida nos permitem com que isso efetivamente aconteça, porque não é usar um modelo teórico, não é usar um conceito que nós vamos fazer com que a nossa mudança aconteça. O conhecimento faz parte, ele é importante, mas não é o conhecimento que vai fazer com que você mude, é a experiência, colocar esse conhecimento em prática. Essa é a diferença. E a nossa dificuldade é justamente se encontra aí, de colocarmos em prática o que nós conhecemos. Nós sabemos muito mais do que praticamos. Nós temos essa característica e devemos prestar atenção nesse detalhe, que é um detalhe importante para a nossa vida, de saber o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. E aí nós vamos, sim, evoluir consideravelmente na nossa existência material. Existe uma lição muito interessante no livro Palavras de Vida Eterna, e eu acho muito expressiva para esse momento que nós estamos aqui refletindo. Benignidade, a lição 14, onde o Emmanuel faz um comentário sobre uma passagem de Efésios. Nós vamos encontrar isso na Bíblia, nós vamos encontrar isso em algumas citações, que são citações que nos remetem a entendermos um pouco melhor o convite que Jesus nos faz, que a espiritualidade nos faz. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é uma mensagem de Paulo.
E quando Paulo traz essa informação para nós, o que ele está querendo dizer com isso? Sobre a grande importância de termos um trabalho voltado à compreensão entre nós, família, amigos, conhecidos, até pessoas em relação à política, em relação à mídia, de uma forma geral, aquelas pessoas que se destacam, as quais você pode ter afinidade ou não. Benignidade é termos compaixão, entendimento, compreensão, é termos um comportamento de, digamos assim, do bem na direção das pessoas. Nós podemos ser benignos para conosco. Isso já é um grande passo. Eu diria assim, comece por você. Comece por você e depois nós vamos expandindo para os outros. Você pode dizer, não, mas eu quero começar pelos outros. Ok, sem problema nenhum. Mas lembrando que você deve fazer por você mesmo também, para que você tenha, de fato, ressonância com aquilo que você pratica. Caso você não consiga ter ressonância com o que você pratica, você está fazendo alguma coisa que não está alinhado com o teu campo de vibração, com o teu campo do sentimento, com o teu campo dos pensamentos. Somente pautado em cima de algum conceito, alguma coisa que seja externa. Isso mobiliza menos. Mobiliza, mas menos. Então, nossa abrangência, quando nós queremos ou quisermos trabalhar efetivamente para o bem coletivo, vamos procurar trabalhar isso em nós, por mais difícil que isso seja, por mais dificuldade que nós tenhamos. Nós vamos trabalhar, sim, primeiramente conosco. Sermos benignos, justamente como a espiritualidade é para conosco. De saber que, em muitos momentos, conforme nossos equívocos vão se apresentando ao longo da história da nossa existência, saber que nós somos, sim, amparados, protegidos, abençoados e muito amados pela espiritualidade. Porque existem espíritos maiores do que nós, no sentido de evolução, no sentido de bondade, de amor, de compreensão. São maiores, porque são espíritos mais maduros, que estão aí nos ajudando, nos amparando, protegendo da nossa caminhada. E quando podemos contar com uma ajuda tão expressiva como essa, de amigos da espiritualidade, podemos ter certeza absoluta que somos amados, amparados, somos importantes na existência material, na existência espiritual. Somos espíritos, espíritos eternos, momentaneamente passando aqui por uma experiência na matéria, momentaneamente aqui passando por algumas experiências importantes para que possamos despertar. E podemos fazer aqui um exercício. Se você tem algo importante, realmente assim, significativo, que você precisa elaborar com você, nesse instante, em relação a alguma pessoa, vamos trabalhar nesse momento, quem sabe, um pouco mais de compreensão, entendimento. Se for possível, perdão. Se for possível, nos colocarmos no lugar dessa pessoa. Nós podemos até pensar em entidades que eventualmente estejam ligadas no nosso campo de experiência material. Eu digo isso justamente por perceber que, até por participar em trabalhos de ordem espiritual, existe sim uma interação muito grande com a espiritualidade. Nós somos espíritos ainda buscando ajustes, buscando entendimento, buscando compreensão, buscando conhecimento, buscando maturidade através das experiências. E é dessa forma que nós deveremos prestar um pouco mais de atenção na nossa caminhada. Se nós somos espíritos aí que, de alguma forma, nos comprometemos com outras pessoas em outros momentos, em outras existências, pode ser que essas pessoas, de alguma maneira, não ficaram tão felizes assim com as nossas ações, as nossas atitudes, e pelo fato de continuarem desencarnadas, elas podem vir até o nosso campo de existência e trabalhar para poder fazer com que a justiça seja cumprida, segundo a visão dessas entidades, que eventualmente podem querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso acontece. E aí alguém pode perguntar, puxa, mas todo mundo tem um problema de ordem espiritual? Eu diria, pode ser que sim, pode ser que não. Não vou dizer todas as pessoas. Mas uma coisa é certeza, nós somos espíritos
que certamente nos equivocamos consideravelmente em muitos momentos das existências anteriores. E esses equívocos geram dissabores na vida de outras pessoas. Da mesma forma como, por exemplo, um político que rouba dinheiro, que rouba pessoas, rouba instituições, por exemplo, desviando o dinheiro da saúde. E muitas pessoas morrem por falta de dinheiro público, de investimento, de dedicação daqueles políticos. Essas pessoas podem se revoltar contra esses políticos. E não importa se a justiça material tenha pego esses corruptos e tenha julgado e tenha feito justiça. Não importa se isso aconteceu ou não. Essas pessoas que se sentiram prejudicadas, se sentiram violadas em seus direitos, elas podem, de acordo com o seu nível de consciência, se for um nível de consciência baixo, que as leve ao rancor, ao ódio, à vingança, elas certamente perseguirão essas figuras públicas. E essas figuras públicas, numa próxima oportunidade, caso essas outras aí que foram prejudicadas não entenderam a dinâmica da vida nas suas próprias experiências, podem perseguir de uma forma muito intensiva para que se seja feita a justiça segundo os seus modelos. Veja, é dessa forma que aquilo que nós realizamos em relação à vida de outras pessoas chega até a nossa presença, até a nossa existência. A nossa vibração, se nós tivermos uma vibração em relação à usura do dinheiro, usurpar o dinheiro, a roubar dinheiro, se isso está na nossa concepção de vida, não tenha dúvida que nós temos uma vibração ligada, uma porta aberta para aqueles que efetivamente querem fazer justiça com as próprias mãos, justamente porque praticamos atitudes como essas. Se nós quisermos mudanças, quisermos desenvolver em nós uma característica diferente em relação a termos um pouco mais de paz e harmonia na nossa vida, deveríamos usar de benignidade para com as pessoas, de entendimento e compreensão. E se eu tiver um cargo público, de eu saber da minha responsabilidade em relação ao dinheiro público, em relação ao bem geral. É isso que nós precisamos aprender, que a saída para que nós tenhamos um planeta melhor é o desenvolvimento da consciência e da moralidade, da ética das pessoas, dos espíritos que estão aqui habitando esse planeta, tanto encarnados quanto desencarnados. E é isso que nós precisamos compreender. Não são leis que devam ser feitas. Sim, as leis são importantes, claro, elas devem ser cumpridas. O infrator ele vai ser responsabilizado perante essa lei. Agora, se nós tivermos um desenvolvimento de consciência, de entendimento, nós vamos sim, certamente, estarmos sujeitos à nossa própria consciência. E para um espírito que tem um pouco mais de entendimento e compreensão em relação à vida, ficar sujeito à própria consciência já é um peso, uma pena gigantesca. Porque justamente onde nós vamos perceber que os maiores prejudicados de atitudes equivocadas em relação a outras pessoas e a vida somos nós mesmos, não são os outros, somos nós. Quando efetivamente alguém comete um equívoco em relação a outras pessoas, esta pessoa que comete o equívoco, ela é um instrumento da lei na vida dessas outras pessoas. Evidentemente que aquele que causa escândalo, ai daquele que causa escândalo, ele está comprometido com esse campo de responsabilização. Evidente. E em outras oportunidades ele terá chances de poder rever esse comportamento. E é dessa forma que nós vamos elaborando e saindo dos nossos campos de comprometimento, expurgando tudo aquilo que não mais nos serve, expurgando aquilo que não presta mais de nós. Então, aí nós temos doenças, temos problemas das mais variadas ordens, problemas emocionais, problemas de relacionamentos, problemas com os filhos, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, e nós vamos atravessando a existência, elaborando isso dentro de nós. E quando nós encontramos essas zonas de conflito, essas áreas de conflito,
nós podemos ter certeza absoluta que se isso visita o nosso campo de existência, nós temos algo a resolver em relação a essas pessoas. Então, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Apenas o seu melhor. Apenas aquilo que está ao seu alcance. Apenas aquilo que você consegue fazer. E você, além do mais, você pode se colocar numa posição de você se dispor a se esforçar a fazer diferente, a fazer o seu melhor. Se hoje você não consegue abraçar e beijar alguém, dizer que você ama determinada pessoa, apenas faça silêncio para não criticar mais. Isso é benignidade também. Apenas compreenda, dá um passo, compreenda essa pessoa, entenda, se coloque no lugar dessa pessoa. A ame em vibração. Se você não tem, nesse momento, a capacidade de poder dizer, poxa, realmente eu amo você, você é importante na minha vida. Apenas faça o que você conseguir fazer, se você pudesse se esforçar um pouco mais, seria ótimo. Mas respeite as suas limitações, mas não as use como desculpas. Nesse momento, nós precisamos ter realmente, assim, muita compreensão em relação à vida. Nós estamos passando por momentos muito significativos e importantes na existência material, não somente no Brasil, mas nós estamos passando aqui por momentos significativos, onde esses momentos nos exigirão equilíbrio, exigirão de nós ânimo, força e muita vontade de podermos realizar coisas boas na nossa existência material. Então, eu diria, vamos, nesse momento, utilizar da benignidade para conosco, vamos usar da benignidade o máximo que nós pudermos para com as pessoas que estejam ao nosso redor, vamos reconhecer a benignidade da espiritualidade para conosco também, que nos ama, nos ampara, nos auxilia, nos protege, e usarmos do nosso melhor para realizarmos coisas realmente importantes na nossa existência. E dessa forma nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo em nós uma capacidade de entendimento e compreensão. E é assim que nós progredimos. Vamos aproveitar esse momento presente, refletir. O que você pode fazer hoje de diferente, para melhor, para que você consiga talvez tirar aquele enrosco que esteja dentro de você, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela melancolia. O que você pode fazer hoje em relação a você? Então procure, nesse momento, fazer alguma coisa que te agrade, alguma coisa que te eleve, alguma coisa que te ajude. Se você puder tiver a possibilidade, vá até alguém, ajude alguém, colabore com alguém, com a vida de alguém. E nós vamos aos poucos elaborando isso conosco. Em relação ao meio onde nós vivemos, quem sabe podemos ter um pouco mais de benignidade, de saber que nós podemos exercer o silêncio como o primeiro passo para conseguirmos vencer talvez dificuldades tremendas dentro de nós, em relação às pessoas com as quais convivemos. Tenha consciência da tua responsabilidade para consigo mesmo. Você é responsável pela sua vida em 100%. Você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida hoje em 100%. Ah, mas não é coisa do passado? Tudo bem, mas as coisas do passado, quem fez as coisas do passado? Você fez as coisas do passado. E os comprometimentos aparecem hoje. Então não adianta usarmos desse subterfúgio. Ah, mas tem a ver com os espíritos. Ah, tá bom, mas os espíritos, quem fez alguma coisa contra esse hoje espíritos que estão aí, senão nós? Então é isso que precisamos compreender. Ah, mas Deus não me ajuda? Eu passo tantas dificuldades, tantos problemas, mas é justamente essas dificuldades, esses problemas que farão com que você saia do lugar onde você está. E assim nós vamos seguindo adiante. Assim nós vamos progredindo, assim nós vamos elaborando em nós uma outra forma de agir perante a vida, perante as pessoas, perante as situações. Trabalhe isso em teu coração. Reflita sobre isso. Em mais esse momento, onde nós podemos
certamente fazer uma diferença gigantesca na nossa própria existência, mudando pequenas coisas, pensamentos, algumas atitudes, fazer silêncio. Faça o seu melhor. Meu amigo e minha amiga, nós estamos numa jornada de aprendizado, estamos numa jornada de compreensão, de entendimento. De vez em quando a gente leva umas pauladas, ok, para ver se a gente larga a mão de ser besta, para a gente despertar, para a gente crescer e perceber que nós precisamos realmente olhar para nós. Que nesse momento, os nossos queridos amigos e nosso querido sempre presente Jesus nos abençoe os passos. Sigamos em frente com muita luz e muita paz, com benignidade na nossa mente e no nosso coração. Até a próxima. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal. Estamos juntos nessa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal.